Muito bem, queridos irmãos, bom dia. Graça e paz de Jesus, amém? Alegria enorme estar aqui com os irmãos esse final de semana. Estou muito grato a Deus por esse privilégio. Obrigado a toda a igreja pela recepção, pelo carinho. É a minha primeira vez aqui no Maranhão e estou muito feliz com o cuidado, com o amor dos irmãos comigo. Obrigado ao pastor Hugo e ao pastor Igor pela confiança. Espero poder continuar abençoando os irmãos. Fico muito feliz de ver que os mineiros têm contribuído para a vida dessa igreja, né? 2 pastores mineiros, né? Que têm abençoado tanto a vida dos irmãos, e saibam que os irmãos estão muito bem servidos de pastor. De pastores, né? Eu sou testemunha disso, e se vocês não quiserem, pode mandar de volta para Minas, porque a gente quer, tá bom? Certamente eu sei que esse não é o desejo dos irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 1. Malaquias é o último livro aí do Antigo Testamento, antes aí de Mateus. Então, Malaquias, capítulo 1. Deixo aos irmãos um abraço em nome da Igreja Batista Palmeiras, que é a igreja que eu pastorei em Belo Horizonte. Indo a Belo Horizonte, fica o nosso convite para que os irmãos nos conheçam, né? Ficamos ali na região oeste de Belo Horizonte e teremos muito prazer em receber os irmãos. Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu vou pedir aos irmãos que permaneçam com a Bíblia aberta. Como o nosso tempo agora pela manhã é um pouco mais reduzido, então eu vou ler o texto à medida do sermão, tá bom? Senão nós gastaremos bastante tempo com essa leitura inicial e depois eu vou passar por cada um desses versículos. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, em Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6, tá? Nós trabalharemos aí dos versículos 6 até o versículo 14. O tema, irmãos, que me foi proposto nessa manhã, uma terra, eles pegavam esse povo que foi dominado por eles e levava até a Babilônia. Você certamente já leu a respeito de Sadraque, Mesaque, Abednego, essa turma que foi levada cativa à Babilônia, e na Babilônia eles passavam por uma espécie de uma faculdade, onde eles aprendiam a cultura, eles tinham os seus nomes mudados, havia uma série de mudanças que acontecia na vida deles. Bom, os persas dominam a Babilônia e todos os reinos da Babilônia, e os persas tinham um modelo de governo diferente da Babilônia. Eles permitiam que aqueles que foram dominados voltassem para a sua terra natal. Então, por isso que você certamente já leu na sua Bíblia, né, o povo voltando, reconstruindo o templo. Você já deve ter lido sobre Esdras, sobre Neemias, que são aqueles que estão reconstruindo os muros, o templo, aquilo que a Babilônia havia derrubado, porque os persas permitiam que isso acontecesse. Então, mas nós vamos perceber que a adoração daquele povo não estava agradando a Deus. Aquele povo voltou, os persas permitiram que o povo de Deus voltasse, mas eles estavam adorando a Deus de uma forma que não estava agradando o Senhor. Por isso que eu quero trabalhar com os irmãos a respeito de alguns princípios da adoração ao Senhor. Versículo 6, e aí se você está com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar comigo. O filho honra quem, gente? O seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Então é muito interessante a gente perceber que nesse texto, prioritariamente, Deus está se dirigindo aos sacerdotes. São vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas eu quero abrir a nossa conversa nessa manhã e você entender que essa palavra de Deus vai muito além do que para os sacerdotes. Quando nós lemos Êxodo 19, 5 e 6, você pode ler esse texto comigo? Vamos juntos? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Veja o que Deus está dizendo a Moisés no Monte Sinai, que ele está separando para si um povo,
vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Sempre foi o desejo de Deus, irmãos, ter um povo separado para si. Então esse texto de Malaquias não é um texto apenas aos sacerdotes, mas também a todo o povo de Israel, porque o povo de Israel deveria ser separado ao Deus de Israel, como foram os sacerdotes. E essa ideia também vai aparecer no Novo Testamento. Você pode ler comigo 1 Pedro 2,9, vamos juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que no Novo Testamento a igreja é esse povo exclusivo de Deus, que a igreja é essa nação santa, que foi chamada para anunciar as grandezas de Deus, o sacerdócio real. Nós, como sacerdotes no Antigo Testamento, ofereciam sacrifícios a Deus, fomos chamados agora a oferecer a nossa vida em sacrifício a Deus. Veja o que nos diz Romanos 12:1, podemos ler juntos? Vamos lá? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é a ideia do apóstolo Paulo? De que nós não oferecemos a Deus sacrifícios de animais, nós não oferecemos a Deus nenhum tipo de sacrifício, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, mas agora nós nos oferecemos a Deus como um sacrifício vivo, ou seja, a forma como eu levo a minha vida, a forma como eu conduzo a minha casa, a forma como eu me relaciono com a vida, com as pessoas, deve ser um culto agradável a Deus. Não são mais animais que são oferecidos, agora eu me ofereço a Deus como uma vida que presta a Deus um bom culto, uma vida que cultua a Deus o tempo todo. Mas Deus tem uma queixa a respeito desse povo, e essas queixas muitas vezes também se apresentam a nós. Eu quero ler mais uma vez com você o versículo 6, que diz: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? E no final ele vai dizer: são vocês que desprezam o meu nome. Nós vemos que o povo de Deus estava faltando em relação a Deus, temor a Deus. E eu quero ensinar alguns princípios aos irmãos sobre a adoração a Deus. E a primeira coisa que eu quero ensinar aos irmãos é que a adoração, ela deve ser regada pela reverência. Nós devemos adorar a Deus com um coração reverente. Veja que aí no versículo Deus diz que espera-se que um filho honre o seu pai. Esse é um princípio que permeia todas as Escrituras. Um filho deve honra ao seu pai. E Deus usa desse argumento com o povo de Israel. Um filho deve honra ao seu pai, o servo deve honra ao seu senhor. E se eu, que sou o pai de vocês, não tenho recebido honra de vocês, que são o meu povo. Interessante que essa ideia de Deus como Pai, como eu disse no início da minha fala, muitas vezes tem nos apresentado um Deus que não merece a nossa reverência, como se chamar a Deus de Pai é o seguinte: Deus é o meu brother. Deus é tão próximo de mim que eu não preciso, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Um evangelho light, um Deus good vibes, um Deus que tudo pode, um Deus que está tudo certo, um Deus que eu posso ficar tranquilo na minha vida de pecado, porque Ele é meu Pai. Mas Deus diz que o chamado de Deus para nós é que nós o reverenciemos. Ele diz: se um pai honra, se um filho honra o pai, se o servo honra um senhor, muito mais vocês, que são meus filhos. A adoração a Deus, meus irmãos, precisa ser regada pela reverência. E aqui eu não estou falando de uma reverência estética. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de não levantar para ir beber água, não levantar para ir no banheiro, porque isso aí é o básico do básico do básico do básico. Reverência, nesse texto e na Bíblia,
tem a ver com verdade. Você sabe que é uma adoração reverente a Deus? Uma adoração reverente a Deus tem a ver com verdade. É você levar a Deus a sério na sua vida. É você ter um temor de Deus no seu coração, em dizer, se um filho honra um pai, se um servo honra um senhor, eu vou viver uma vida que condiz com dizer que Deus é o meu pai e o meu Senhor. Isso é uma vida reverente, apresentar a nossa vida como um sacrifício a Deus. E se a nossa vida, meus irmãos, é um sacrifício que nós entregamos a Deus, como diz Paulo em Romanos, nós precisamos nos perguntar que tipo de oferta nós temos apresentado a Deus. Que oferta você tem apresentado? Se é a sua vida que você apresenta diante de Deus, como está essa oferta que você apresenta a Deus? Irmãos, um culto a Deus é diferente de qualquer experiência de entretenimento. Nós precisamos entender isso. Irmãos, essa manhã não é mais um culto. Esse culto aqui não volta nunca mais. Domingo que vem tem outro culto, mas com outras experiências, com outra palavra, com outros cânticos. Todo culto é uma experiência única para que nós possamos adorar a Deus. Ir a um culto não é como ir a um teatro. Você não deveria entrar aqui com o coração de fulano desafinou. Esse louvor hoje não está muito legal, hein? O pastor hoje, a palavra do pastor não está tão boa assim não. O pastor hoje não foi legal. Não, irmãos, culto é onde nós nos apresentamos diante de Deus reverentemente para adorar ao soberano, ao Criador dos céus e da terra. Nós precisamos de reverência, nós precisamos de verdade. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que eu quero te ensinar a respeito da adoração, em sua adoração, dê o seu melhor para Deus. Veja o final do versículo 6 até o versículo 8, acompanhe esse texto comigo. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O segundo princípio que nós podemos aprender a respeito da adoração a Deus, meus irmãos, é que em nossa adoração nós devemos dar ao Senhor o nosso melhor. Aquele povo estava desprezando, desonrando o nome de Deus, fazendo duas coisas. Primeiro, trazendo comida impura ao altar. E segundo, dizendo que a mesa do Senhor é desprezível, trazendo animais cegos, aleijados, doentes, como oferta ao Senhor. É muito assustador o que está acontecendo no tempo de Malaquias, meus irmãos, porque tudo que estava sobrando, tudo que era resto, o povo de Deus estava oferecendo a Deus em adoração. Eles estavam oferecendo a Deus o que mais ninguém queria. Animais cegos, animais aleijados, animais roubados, animais que não tinham nenhuma valia para aquele povo. Eles estavam pegando aquilo e oferecendo para Deus, mas Deus já havia instituído como deveria ser a sua adoração. Presta atenção em Levítico 22, 21 e 22, diz assim, quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária para ser aceitável, o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloquem nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo. É exatamente o que o povo de Deus no tempo de Malaquias estava fazendo. Tudo aquilo que Deus pediu para não fazer. E o mais assustador, irmãos, que o próprio Deus diz,
vocês não veem mal algum nisso. Isso é mais assustador ainda. Eles fazem o que Deus disse que não era para fazer, e eles não veem mal nenhum nisso, está tudo certo. Pega o que tem de resto, pega o que tem de lixo, pega o que ninguém mais quer, oferece a Deus, e está tudo bem. E aí Deus diz uma coisa muito séria para o povo, diz o seguinte: oferece isso para o governador, chama o governador para fazer uma refeição na sua casa, e oferece o que vocês estão oferecendo para Deus, dê para o governador e veja se ele vai gostar. Se ele sendo humano, se ele sendo transitório, se ele sendo uma pessoa igualzinha a você, se ele vai gostar dessa oferta que você faz a ele. Se o governador, que é como vocês, não ia gostar dessa oferta, o que dirá mais eu, que sou o Senhor do universo? Aquele povo de Deus, irmãos, estava completamente anestesiado, como se não tivesse nada de errado. E muitas vezes, irmãos, nós temos ainda essa mentalidade do resto para Deus. Ah, pastor, tem um brinquedo do meu filho lá em casa, o brinquedo está bom demais, é um carrinho maravilhoso, só está faltando 2 rodas. Mas dá para usar na igreja. Campanhas de arrecadação, irmãos, de roupa, tem hora que é um terror. Aqui para o lado de cá do Maranhão não acontece não, mas é mais para o lado de Minas Gerais. Tem a roupa rasgada, ninguém mais da casa quer usar. Vai ter uma campanha na igreja, bora levar esse negócio para lá que alguém pode usar essa roupa rasgada. Um par do tênis. Aliás, o par não, né? Só um do par. Eu disse, gente, como é que vai ser isso aqui? Eu tenho que torcer para o Saci Pererê ganhar essa doação, né? E ser o pé certinho que ele está precisando. O resto para Deus. Irmãos, Deus não merece o resto do nosso tempo. Deus não merece o que sobra do nosso tempo. Deus merece o melhor da nossa vida, amém ou não? O melhor do nosso dinheiro, o melhor do nosso tempo. No Novo Testamento nós encontramos, irmãos, um lindo exemplo sobre isso, que é de uma viúva. Está lá em Marcos, capítulo 12, 41 a 44. Diz assim que Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Então, imagina essa cena, vamos tentar imaginar essa cena. Então, o pessoal está vindo aqui, ó, nesses gasofilaços, fazer a contribuição. Jesus se senta de frente a esses lugares. E ele começava a observar a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos o que, gente? O que está ali, meus irmãos? Muitos ricos lançavam ali quantas quantias? Grandes, hein? Muito dinheiro. Então veja que o texto vai falar de muitos ricos e muito dinheiro. E Jesus está sentado observando o que está sendo feito. Então, uma viúva, como é que ela era, gente? Pobre, não é isso? Chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Então veja o contraste, você tem muitos ricos com muito dinheiro e chega uma viúva muito pobre que coloca ali apenas pequeninas moedas, né? 2 pequeninas moedas de cobre que praticamente não se tinha valor. Chamando assim os seus discípulos, então os discípulos estavam em algum lugar, Jesus chama, e o texto diz que Jesus declarou, afirmo-lhes que essa viúva fez o quê, irmãos? Essa viúva pobre fez o quê? Colocou na caixa de ofertas o quê? Mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Que interessante. Uma viúva que deu o seu melhor para Deus, que deu a sua melhor oferta para Deus. E eu já vi muita gente pregando esse texto, dizendo assim, está vendo? Você pode dar um pouquinho para Deus, porque o pouquinho que você dá para Deus pode ser muito mais do que os ricos dão, etc. Mas, irmãos, isso é uma leitura muito ruim do texto. Muito ruim do texto. É claro que você pode, a sua oferta, ela não é quantificada pelo que você dá. Guarda uma coisa no seu coração, Deus não contabiliza dinheiro, Deus contabiliza corações. Ali o texto diz que os ricos davam do que sobrava. Aquela viúva deu tudo que ela tinha.
Então, a ideia do texto é o seguinte: se ela tivesse 1 milhão, ela dava 1 milhão. Ela deu tudo que ela tinha. Por quê? Porque ela sabia que Deus não merece sobra. Deus não merece resto. Deus não merece aquilo que está sobrando do orçamento. Ela dá tudo fechado. Vocês desprezam tanto o meu nome, vocês não me levam a sério, que seria melhor que o templo estivesse fechado. Assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. E a próxima frase, irmãos, me deixa assim, muito preocupado. Ele diz: eu não tenho prazer em vocês. Você tem noção do que é o Deus de todo o universo, o Deus de Israel, olhar para o povo de Israel e dizer: tenho prazer em vocês não. Eu não me alegro em vocês não. O que vocês fazem não me deixa feliz. Se o templo tivesse fechado, seria melhor. Porque pelo menos o fogo não seria aceso de uma forma inútil. Como consequência, ele diz: eu não aceitarei as suas ofertas. Vocês podem apresentar, vocês podem fazer culto, vocês podem fazer reunião, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não vou aceitar. É possível, irmãos, o templo está funcionando, as ofertas estarem sendo oferecidas e Deus não tem prazer nisso. Isso é assustador, irmãos, e isso precisa colocar as nossas igrejas de joelhos, clamando ao Senhor por graça, por misericórdia, para que aquilo que nós estamos oferecendo a Deus, seja por Ele aceito como um aroma agradável. E sabe o que Deus está dizendo para o povo de Israel? Eu não preciso da adoração de vocês. Ele vai dizer uma coisa muito interessante. Do Ocidente ao Oriente, incenso é oferecido em meu nome, grande é o meu nome. Você sabe o que Deus está dizendo para o povo de Israel? Vocês não querem me adorar como vocês deveriam? Fiquem tranquilos, em todo lugar o meu nome é adorado. O que vocês não fazem corretamente, em outros lugares estão fazendo. É assustador pensar nisso dentro de toda a cultura daquele Antigo Testamento. O povo de Deus que deveria adorar a Deus não está prestando o culto que deveria. As pessoas fora de Israel, de alguma forma, estavam oferecendo um verdadeiro culto ao Senhor. Irmãos, isso é assustador. Sabe o que Deus está ensinando, irmãos, por meio de Malaquias? Que se você não quiser adorar a Deus com a sua vida, outros vão adorar. Se você não quiser levar a Deus a sério na sua vida, outros vão levar. Deus vai dizer o seguinte: em todo lugar o meu nome é adorado. Eu trouxe alguns textos aqui para você perceber que Deus não fica sem adoração. Veja Neemias 9,6, só tu és Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus fazem o que, irmãos? Te adoram. Os exércitos do céu adoram o Senhor. Veja o Salmo 96, 11 e 12. Regozijem-se os céus, exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Olha a linguagem que o salmista está usando. A criação se alegrando, a criação louvando a Deus. Veja o que diz Isaías 43, 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Veja Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12, que diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus não fica sem adoração. Hoje nós cantamos aqui de manhã: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Eu quero dizer a você o seguinte, que se você não quiser cantar isso, meu irmão, os anjos cantam isso ao Senhor.
Se você não quiser honrar a Deus com a sua vida, se você não quiser louvar ao Senhor, fique tranquilo, a criação louva a Deus. Deus não fica sem adoração. Deus está dizendo exatamente isso para o povo de Israel. Vocês não querem louvar o meu nome, vocês não querem prestar culto a mim. Do ocidente ao oriente, grande é o meu nome entre as nações. Aonde quer que se vá, Israel, Deus é louvado. Por isso, ofereça ao Senhor a sua adoração, entendendo que Deus não... Termino dizendo, não se engane, Deus não aceita suas migalhas, porque Deus não precisa delas. Deus não precisa de migalhas. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus Criador dos céus e da terra. Deus é aquele a quem os anciãos e todo o céu adora o seu nome. Deus é aquele a quem toda a criação o adora. E o privilégio é nosso, de poder levantar as nossas mãos e dizer, digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou. Que a sua vida seja sempre um ato de adoração, um sacrifício vivo, de adoração, de louvor ao Senhor, entendendo que o privilégio e a bênção é sua. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.